O aroma do azeite a aquecer, o alho a estalar, o borbulhar lento de um refogado. Para Amara Oliveira, de 28 anos, estes não eram apenas sons e cheiros. Eram a linguagem da sua alma. Uma sinfonia que ela regia com paixão na pequena cozinha do seu apartamento na moraria. As paredes, outrora de um branco anónimo, estavam agora salpicadas de mapas de especiarias, fotografias desbotadas da sua avó angolana e recortes de receitas que sonhava um dia reinventar. O seu corpo, generoso nas curvas que a sociedade insistia em rotular como demais, movia-se com uma agilidade surpreendente naquele espaço exíguo entre o velho fogão a gás e a bancada onde a magia acontecia. O cabelo crespo, um halo desafiador, hoje estava preso num turbante de cores vibrantes, um eco das suas raízes que ela fazia questão de honrar. Amara trabalhava como ajudante de cozinha no Ouro Douro, um restaurante de fachada tradicional e preços inflacionados na baixa, que se orgulhava de uma autenticidade mais encenada do que sentida. Ali, o seu talento era uma nota de, abafada pelo ruído metálico das panelas industriais e pelas ordens secas do chefe Osvaldo, um homem cuja visão culinária não ia além do bacalhau com natas e da mousse de chocolate instantânea. Para ele, Amara era apenas um par de mãos extra, útil para descascar batatas e lavar a montanha de louça que se acumulava. Os seus comentários sobre o peso dela eram tão frequentes quanto os pedidos de mais sal, disfarçados de preocupação com a saúde ou agilidade necessária na cozinha. E a cor da sua pele? Bem, essa era uma sombra silenciosa que pairava, nunca diretamente mencionada, mas presente nos olhares que a mediam, na forma como era consistentemente preterida para tarefas mais criativas. Amara, querida, esse seu arroz doce está a pedir um bocadinho mais de canela, não acha? A voz quente de Dona Isilda Pereira, sua vizinha do terceiro esquerdo, ecoou pela cozinha. Aos 70 e poucos anos, Dona Isilda, também ela uma mulher negra de formas generosas e um sorriso que enrugava o canto dos olhos, era o refúgio de Amara. Ex-cozinheira de um pequeno tasco em Alfama, agora reformada, possuía a sabedoria dos que viram muito e cozinharam ainda mais. Amara sorriu, raspando a panela. A avó dizia sempre que a canela era o abraço do prato, Dona Isilda, mas no Ouro Douro o abraço que me dão é o do esfregão. Dona Isilda riu-se, um som rouco e contagiante. Pegou numa colher, provou o arroz doce e fechou os olhos por um instante. Alma, minha filha, é isso que falta naquela gente. A sua comida tem alma, e um dia o mundo vai ter de aprovar, quer queiram, quer não. Pousou a mão no ombro de Amara. Olhe, viu isto? Estendeu-lhe um folheto amarrotado que tirara do bolso do seu avental florido. Concurso Jovem Talento Culinário. Diz que o prémio é bom e o chefe Vítor Vasconcelos é um dos jurados. O nome fez Amara estremecer. Chefe Vítor. Chefe V. Vasconcelos. Uma lenda da culinária portuguesa, dono de 2 estrelas Michelin no seu restaurante Solar de Vasconcelos no Chiado, conhecido tanto pelo seu purismo gastronómico como pela sua língua afiada e um elitismo que roçava o desdém por tudo o que não se encaixasse nos seus moldes clássicos. Era o epítome do chefe branco, magro, de postura impecável, que Amara via nas revistas e na televisão, tão distante da sua realidade quanto a lua. Chefe Vítor. Amara engoliu em seco. Dona Isilda, ele nem me deixaria passar da porta da cozinha dele, quanto mais avaliar um prato meu. A imagem do chefe, alto, esguio, com o seu olhar frio e analítico, surgiu-lhe na mente. Ele era o guardião do templo e ela, a intrusa. E quem disse que a porta dele é a única que importa? Retorquiu Dona Isilda, os olhos brilhando com um fogo antigo. Você tem mãos de fada e um coração de leoa, Amara Oliveira. O que lhe falta não é talento, é palco. Talvez este seja o seu. Amara olhou para o folheto. As palavras prestígio, oportunidade, reconhecimento saltavam à vista. Mas por baixo delas via as sombras das suas inseguranças, os fantasmas dos comentários depreciativos, o peso do seu corpo e da sua pele num mundo que parecia ter sido desenhado para outros. E, no entanto, uma pequena chama teimosa e persistente acendeu-se dentro dela. A mesma chama que a fazia levantar todos os dias para enfrentar a indiferença do chefe Osvaldo. A mesma que a guiava quando à noite transformava ingredientes simples em pura poesia comestível. Talvez, murmurou Amara, mais para si mesma do que para Dona Isilda. Talvez seja. A inscrição para o Jovem Talento Culinário foi um ato de fé e teimosia. Amara passou noites em claro, aperfeiçoando a receita que iria submeter para a primeira fase. Uma reinterpretação ousada da moqueca de peixe da sua avó,
com um toque de coentros frescos colhidos no pequeno vaso da sua varanda e um piripiri que trazia o calor de outras terras. Enviou a inscrição online, o coração a bater descompassado, como se tivesse acabado de saltar de um penhasco sem saber se haveria água por baixo. Dias depois, o e-mail chegou. Temos o prazer de informar que a sua candidatura foi selecionada. Amara leu e releu, as palavras a dançarem à sua frente. Uma risada nervosa escapou-lhe, misturada com lágrimas que ela não conseguiu conter. Dona Isilda abraçou-a com força, o cheiro familiar, a canela e esperança a envolvê-la. As primeiras provas do concurso decorreram nos estúdios de uma produtora em Carnaxide, um labirinto de corredores frios e cozinhas improvisadas, brilhantes e impessoais. Amara sentia-se um peixe fora de água. Os outros concorrentes, na sua maioria jovens esguios recém-saídos de escolas de hotelaria de renome, olhavam-na com uma curiosidade que roçava a condescendência. Os seus uniformes brancos e imaculados pareciam acentuar ainda mais a sua própria figura, o seu cabelo volumoso, a sua pele escura. E depois havia o chefe Vítor Vasconcelos. Ao vivo era ainda mais imponente. Os cabelos grisalhos, impecavelmente penteados para trás, a postura de quem nunca se encostara a uma parede na vida. Ele provava os pratos com uma solenidade quase religiosa, o garfo e a faca movendo-se com precisão cirúrgica. Quando chegou a vez de Amara, ele ergueu uma sobrancelha ao ler o nome do prato. Moqueca revisitada com perfumes atlânticos. Murmurou o nome como se fosse uma excentricidade. Amara apresentou o seu prato, as mãos a tremerem levemente. Falou da sua avó, da fusão de culturas, da importância dos ingredientes frescos. Chefe Vítor ouviu-a com uma expressão neutra, quase entediada. Provou. Mastigou lentamente. Amara prendeu a respiração. Interessante, disse ele por fim, a palavra a pairar no ar, carregada de ambiguidade. Uma certa audácia. Mas a tradição, menina Oliveira, é um alicerce, não uma sugestão. O olhar dele fixou-se nela por um instante, um olhar que parecia atravessá-la, avaliando não só o prato, mas tudo o que ela representava. Veremos se a sua audácia tem substância. Amara saiu dali com um misto de alívio e apreensão. Interessante. Não era um elogio, mas também não era uma rejeição completa. Era um talvez. E por agora, o talvez teria de bastar. Ao lado de chefe Vítor, no painel de jurados, estava Sofia Vasconcelos, sua neta. Uma rapariga de 19 ou 20 anos, com o ar ligeiramente enteado de quem fora arrastada para ali contra a sua vontade. Tinha os mesmos olhos analíticos do avô, mas sem o peso da sua autoridade. Observava os concorrentes com uma curiosidade distante, o telemóvel sempre à mão. Por vezes os seus olhos cruzavam-se com os de Amara, um brilho fugaz de algo que Amara não conseguia decifrar. As semanas seguintes foram um turbilhão. Prova após prova, Amara cozinhava com a alma. Um arroz de lingueirão com coentros que sabia a maresia e a saudade. Uma feijoada à sua maneira, mais leve, mas com todo o conforto de um abraço. Cada prato era uma história, uma declaração. E a cada etapa, os comentários do chefe Vítor eram um misto de crítica velada e reconhecimento relutante. Ele nunca a elogiava abertamente, mas ela ia passando, como uma erva daninha teimosa que ele não conseguia arrancar do seu jardim imaculado. A pressão era imensa. As câmaras, os olhares, a competição. Amara viu um dos seus ingredientes-chave, uma malagueta rara que Dona Isilda lhe arranjara no mercado da Ribeira, desaparecer misteriosamente momentos antes de uma prova. Teve de improvisar, o coração a mil, a raiva a borbulhar por baixo da sua concentração forçada. Noutra ocasião, o forno que lhe fora atribuído parecia ter vontade própria, oscilando de temperatura. Pequenas sabotagens, talvez, ou apenas o stress do concurso a pregar-lhe partidas. Numa tarde particularmente cinzenta, após uma prova em que chefe Vítor dissecara o seu prato com uma frieza cortante. Demasiado rústico, menina Oliveira. Falta-lhe a elegância, a contenção que a alta cozinha exige. Amara sentiu-se a quebrar. As palavras dele, embora focadas na comida, pareciam ecoar todas as outras críticas que ela ouvira a vida inteira sobre si mesma. Rústica, sem elegância, demais. Escondeu-se numa pequena arrecadação, o cheiro a produtos de limpeza a picar-lhe o nariz e deixou as lágrimas correrem. Lágrimas de frustração, de raiva, de uma tristeza antiga que parecia não ter fim. Sentia-se exausta, uma impostora naquele mundo de brancura e magreza, de regras não escritas, que ela parecia destinada a quebrar apenas com a sua existência. O tempero mais importante é a coragem de ser quem você é. A voz de Dona Isilda ecoou na sua mente. Amara respirou fundo.
Limpou as lágrimas com as costas da mão. Olhou para suas mãos, grandes, fortes, capazes de transformar ingredientes simples em magia, mãos que carregavam a herança da sua avó. Não, ela não iria desistir. Não por causa de um homem que confundia rigidez com requinte. Foi nesse estado de espírito, entre a vulnerabilidade e uma nova determinação, que ocorreu o inesperado. Era o intervalo entre gravações. A equipa técnica corria de um lado para o outro, ajustando luzes e câmaras. Os concorrentes restantes cochichavam nervosamente nos cantos. Amara estava a rever as suas notas para a próxima prova, tentando ignorar o nó no estômago. Viu o chefe Vítor encostado a uma parede, um pouco afastado da azáfama. Ele parecia mais pálido do que o habitual. Levou a mão à testa, discretamente. Amara notou um ligeiro tremor nas suas mãos, enquanto ele pegava num copo de água da mesa de apoio. Ele olhou em volta, como se quisesse garantir que ninguém o observava. Por um instante, os seus olhos encontraram os de Amara. Havia algo neles, uma fragilidade que ela nunca vira antes. Ele desviou o olhar rapidamente, endireitando-se, tentando recompor a sua postura habitual de autoridade. Mas Amara percebeu. Havia visto aquele mesmo olhar no rosto do seu pai, pouco antes de um dos seus ataques de tontura. Hesitou por um momento. Chefe Vítor era o homem que a olhava de cima, que a julgava, que representava tudo o que a impedia de avançar. Mas naquele instante ele não era o chefe V renomeado. Era apenas um homem mais velho, a sentir-se mal, a tentar esconder a sua fraqueza. Amara levantou-se. Caminhou na direção dele, não como concorrente, mas como pessoa. — Chefe! Disse ela, voz baixa e calma. — Está tudo bem? Parece um pouco pálido. Quer que lhe traga um pouco de açúcar? Ou talvez um chá? Chefe Vítor olhou para ela, surpreendido. A sua primeira reação foi de impaciência, como se ela o estivesse a incomodar. Abriu a boca para dizer algo ríspido, mas as palavras não saíram. Viu a preocupação genuína nos olhos de Amara, uma preocupação desprovida de qualquer interesse ou subserviência. Era apenas humanidade. Ele engoliu em seco. — Não é nada, murmurou, a voz mais fraca do que pretendia. Apenas o calor dos estúdios. Mas a sua mão ainda tremia ligeiramente. Amara não insistiu, apenas acenou com a cabeça. — Se precisar de alguma coisa, estou ali, disse ela, apontando para o seu canto. Voltou para o seu lugar, deixando-o com a sua surpresa e talvez com um pingo de desconforto. Ele não estava habituado a gestos de bondade desinteressada, especialmente vindos de alguém que ele mantinha à distância. Sofia Vasconcelos, que observava a cena de longe, aproximou-se do avô. — Avô, está mesmo bem? Perguntou, a voz tingida de uma preocupação rara. Chefe Vítor endireitou os ombros. — Estou ótimo, Sofia. Não te preocupes. Mas o seu olhar seguiu Amara por um instante, uma expressão indecifrável no rosto. Aquele pequeno incidente, aparentemente insignificante, pairou no ar. Não mudou a dinâmica do concurso de forma imediata. Chefe Vítor continuou a ser o jurado exigente. As suas críticas, embora talvez um pouco menos ácidas em relação a Amara, ainda eram rigorosas. Mas algo subtil tinha mudado na forma como ele a olhava. Havia menos desdém e mais interrogação. Como se estivesse a tentar encaixar a Amara, preocupada que lhe oferecera ajuda com a Amara cozinheira rústica que ele tanto criticava. Afinal, do jovem talento culinário chegou como uma tempestade. Restavam apenas 3 concorrentes. Amara, um jovem chefe chamado Tiago, tecnicamente brilhante, mas com pratos que Amara achava frios e calculados, e uma rapariga chamada Inês, especialista em pastelaria moderna, com criações que pareciam esculturas. Restavam apenas 3 concorrentes. Amara, um jovem chefe chamado Tiago, tecnicamente brilhante, mas com pratos que Amara achava frios e calculados, e uma rapariga chamada Inês, especialista em pastelaria moderna, com criações. A pressão era palpável. As luzes do estúdio pareciam mais brilhantes, as câmaras mais intrusivas. Amara sentia o olhar de chefe Vítor sobre si, mais intenso do que nunca. Para a prova final, tinham de criar um menu de 3 pratos que representasse a sua identidade culinária. Amara decidiu arriscar tudo. Não iria tentar agradar aos jurados com técnicas francesas complexas ou empratamentos minimalistas. Iria cozinhar com o coração, com a sua história. O seu menu chamar-se-ia Raízes e Asas. Uma entrada que era uma variação de um caldo de peixe da sua infância em Luanda. Um prato principal que era uma reinvenção do cozido à portuguesa, mas com toques de especiarias africanas que o tornavam vibrante e inesperado. E para sobremesa, um pudim de pão com poejo e laranja, uma homenagem aos sabores simples e reconfortantes da cozinha da sua avó portuguesa.
Enquanto cozinhava, Amara sentia-se num transe. As suas mãos moviam-se com uma certeza que vinha de dentro. O aroma que enchia a sua bancada era uma mistura de Lisboa e África, de tradição e inovação. Ela não estava a pensar em ganhar. Estava a pensar em partilhar a sua verdade, a sua alma, no prato. Dona Isilda estava na plateia, os olhos brilhantes de orgulho. Sofia Vasconcelos observava da lateral do estúdio, a sua expressão mais atenta e menos entediada do que nunca. Chegou o momento da degustação. Amara apresentou os seus pratos, a voz firme, explicando a história por detrás de cada um. Chefe Vítor provou a entrada, o caldo rico e perfumado. Depois o prato principal, a carne tenra, os legumes crocantes, o molho complexo e surpreendente. Por fim, a sobremesa, a doçura equilibrada, o aroma fresco do poejo. O silêncio no estúdio era absoluto. Chefe Vítor pousou os talheres, limpou os lábios com o guardanapo de linho. Os seus olhos fixaram-se em Amara, um olhar longo e perscrutador. Amara sentiu o seu coração parar. Era agora. O veredito final. Ele começou a falar, a voz grave a ecoar pelo estúdio. Menina Oliveira, ao longo desta competição critiquei a sua exuberância, a sua tendência para o rústico, a sua distância dos cânones clássicos. Fez uma pausa. Amara sentiu um nó na garganta. Aí vinha, a rejeição final. No entanto, continuou o chefe Vítor, e algo na sua voz fez Amara erguer a cabeça. Há momentos em que a técnica, por mais apurada que seja, se curva perante algo mais fundamental. Ele olhou para os pratos à sua frente, e depois de novo para Amara. Hoje, nos seus pratos, não encontrei apenas comida. Encontrei uma história. Uma história honesta, contada com paixão e com uma coragem que eu, talvez, tenha subestimado. O queixo de Amara tremeu. Lágrimas começaram a formar-se nos seus olhos. Este pudim, disse ele, apontando para a sobremesa. Este pudim tem o sabor da verdade, a verdade de quem você é. E essa verdade, menina Oliveira, por mais invulgar que seja a sua expressão para alguns, essa verdade merece ser provada. Ele não sorriu. Mas nos seus olhos, pela primeira vez, Amara viu não desdém, nem condescendência, mas um respeito relutante, quase perplexo. Há alma nisto. Uma alma que a alta cozinha, por vezes, na sua busca pela perfeição, se esquece de alimentar. O estúdio irrompeu em aplausos. Amara mal conseguia ouvir. As palavras de chefe Vítor ecoavam na sua cabeça. Alma. Verdade. Coragem. Amara não ganhou o título de jovem talento culinário. Esse foi para Tiago, com a sua técnica impecável e os seus pratos visualmente deslumbrantes, mas para Amara, estranhamente vazios. Mas naquela noite, Amara sentiu que tinha ganho algo muito maior. Após o anúncio, no meio da confusão de parabéns e entrevistas, Sofia Vasconcelos aproximou-se dela. Amara, disse, a voz tímida, mas sincera. O seu menu foi incrível. Nunca provei nada assim. O meu avô, ele não costuma falar daquela maneira. Havia uma admiração genuína nos seus olhos. Gostava de, sei lá, um dia talvez aprender a fazer aquele pudim. Amara sorriu, um sorriso cansado, mas radiante. Claro, Sofia. Seria um prazer. As semanas seguintes não transformaram a vida de Amara da noite para o dia. Mas algo mudara. O reconhecimento, mesmo que contido, de chefe Vítor abrira-lhe algumas portas. Recebeu um convite para um estágio num restaurante conceituado que valorizava a inovação. Um pequeno blog de gastronomia escreveu um artigo elogioso sobre a sua participação no concurso, destacando a alma da sua cozinha. Mais importante, algo mudara dentro dela. A validação, mesmo que vinda de uma fonte inesperada e inicialmente hostil, dera-lhe uma nova força, uma nova crença em si mesma. As palavras de Dona Isilda sobre o tempero da coragem nunca lhe tinham parecido tão verdadeiras. 6 meses depois, num pequeno beco da moraria, não muito longe do seu apartamento, uma nova placa surgiu. Cantinho da Amara. O espaço era pequeno, acolhedor, as paredes pintadas num tom quente de açafrão. O cheiro que emanava da cozinha era uma promessa de sabores autênticos e histórias por contar. Amara estava na sua cozinha, agora o seu reino. Usava um avental vibrante, um presente de Dona Isilda, que estava sentada a uma das poucas mesas a provar um pequeno pires com um novo petisco que Amara estava a experimentar. Então, minha querida, perguntou Amara, ansiosa. Dona Isilda saboreou, fechou os olhos e depois abriu um largo sorriso. Divino, Amara, simplesmente divino, tem o tempero certo. Amara sorriu também, um sorriso que vinha do fundo da alma. Olhou em volta para o seu pequeno cantinho, o sonho tornado realidade, construído com lágrimas, suor, paixão e a bondade inesperada que por vezes surge nos lugares mais improváveis, como uma flor teimosa a romper o asfalto. A luta não acabara. O preconceito ainda existia lá fora,
Mas ali na sua cozinha, ao som do alho a estalar e do refogado a borbulhar, Amara Oliveira sabia quem era. E isso, percebeu ela, era o ingrediente mais importante de todos.